Déjà vu. Você já teve a sensação de que aquele momento já aconteceu antes? A mesma conversa, o mesmo ambiente, a mesma sensação, como se o cérebro estivesse repetindo uma memória. Isso se chama déjà vu e na maioria das vezes é completamente normal. Mas há alguns anos eu atendi uma paciente em que o déjà vu, na verdade, era uma crise epiléptica. Essa paciente tinha 63 anos. Ela era professora, muito lúcida, muito organizada, e ela começou a ter alguns episódios estranhos. Ela relata que primeiro ela começou com uma sensação súbita e anormal de medo. Um medo que não era provocado, um medo anormal. E depois náuseas e uma sensação de um desconforto ali na barriga, subindo até o peito, junto com esses déjà vus muito frequentes. Tudo acontecia sempre da mesma forma, exatamente igual, como um circuito, repetindo o mesmo padrão. E às vezes acontecia o oposto do déjà vu. Lugares conhecidos pareciam estranhos, pessoas familiares pareciam distantes. Nós chamamos esse fenômeno de jamais vu, o contrário do déjà vu. Até que uma noite, durante o sono, ela teve uma crise tônico-clônica, ou seja, uma crise convulsiva. E então o diagnóstico ficou bastante claro. Ela tinha epilepsia de lobo temporal. E aqui começa uma parte fascinante. O déjà vu é uma ilusão de familiaridade. Você está vivendo algo novo, mas uma parte do cérebro dispara. Eu já vivi isso antes. E o mais estranho, uma outra parte do cérebro reconhece e sabe que aquilo não faz sentido. É como se o cérebro ficasse temporariamente em conflito consigo mesmo. A melhor forma de entender isso é imaginar dois músicos, um tocando ao vivo e o outro tocando a mesma música, com um pequeno atraso. O seu cérebro reconhece a mesma informação duas vezes, sendo que uma parece nova, a outra familiar. E por alguns segundos a realidade parece repetida. A principal hipótese científica hoje é de que o déjà vu acontece por uma falha nesses sistemas cerebrais de familiaridade. Existe uma região próxima do hipocampo, os giros parahipocampais, que ajudam o cérebro a entender se algo é familiar ou não, se você já passou por aquilo ou não, e às vezes esse sistema ele erra. Na maioria das pessoas, o déjà vu é benigno. Cerca de 70% das pessoas vão ter isso em algum momento da vida, você provavelmente já teve. Principalmente em situações de estresse, de privação de sono, ansiedade, e normalmente dura ali poucos segundos e logo desaparece. Mas existe um detalhe que os neurologistas levam muito a sério. Quando o déjà vu vem acompanhado de outros sintomas, como medo intenso, náuseas, cheiros estranhos, uma sensação subindo pela barriga, desconexão, uma alteração de consciência ou movimentos involuntários, aí a história muda completamente. Porque o problema já não é o déjà vu, nunca foi. É, na verdade, esses sintomas que o acompanham e o que ele indica, especialmente quando tudo acontece de uma maneira muito estereotipada. Os mesmos sintomas na mesma ordem, de maneira repetida. Em algumas pessoas, o déjà vu é, na verdade, uma aura epilética, ou seja, é uma crise focal, começando nessas regiões mais profundas do cérebro, ligadas a memórias, emoções. Isso explica por que essas crises podem causar também outros sintomas, como medo súbito, alteração de consciência, jamais vu, náuseas, despersonalização ou essa sensação da realidade alterada. E existe um detalhe muito interessante. Em cirurgias, os neurocirurgiões às vezes conseguem provocar artificialmente essa sensação de déjà vu, justamente estimulando essas regiões cerebrais relacionadas à memória e à percepção. Então não, o déjà vu provavelmente não é uma previsão do futuro, nem uma memória de vidas passadas, é neurociência. É o cérebro tentando integrar memória, tempo, emoção e a percepção da realidade. E tudo ao mesmo tempo. E às vezes ele acaba errando. É neurociência. Agora eu quero saber, qual foi o déjà vu mais estranho que você já teve? E se você quiser um vídeo explicando melhor sobre epilepsia de lobo temporal, comenta aqui.